Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. É uma alegria nós nos reunirmos aqui para, mais uma vez, apresentarmos de forma resumida a Revista Espírita, publicação de Allan Kardec. E esse ano nós estamos resumindo a Revista Espírita do ano de 1863. Cada mês nós apresentamos o resumo de uma das revistas desse ano. Essa edição é do mês de março de 1863 e nós temos aqui a colaboração e a participação da Eliane, da Rosana, do Edmilson, e nós juntos vamos então apresentar resumidamente, cada um de nós, 2 artigos dessa revista, para dar uma ideia geral, né, do que Kardec abordou na revista de março de 1863, e como a gente sempre costuma dizer, é interessante que aqueles que tiverem interesse e curiosidade, que depois se aprofundem nesse estudo, que é muito interessante. Ele traz basicamente os bastidores do início do Espiritismo, né, do que Kardec viveu ali, do que ele passou. A gente vai ver muito hoje, né, nessa edição dessa revista, um pouco dessa experiência de Kardec naquela época. Então, muito obrigado por todos que estão nos assistindo, muito obrigado desde já, Eliane, Rosana, Edmilson, pela colaboração, pela participação. E nós vamos, para iniciar, pedir a Eliane que faça, por gentileza, a nossa prece inicial, e logo em seguida nós daremos início ao resumo da Revista Espírita. Seu microfone, Eliane. Verdade, desculpa. Boa noite a todos. Vamos, então, agradecer a Jesus a oportunidade desse trabalho tão rico de informações, de conselhos do nosso irmão Allan Kardec. Cada texto, cada mensagem que ele nos manda nos faz refletir bastante na nossa prática do dia a dia como espíritas. Então, vamos aproveitar esse momento, cada um de nós vamos colocar aqui o que lemos, e que Jesus possa nos abençoar na condução desse trabalho, para que nós possamos fazer o nosso melhor. Que Jesus nos abençoe a todos, e que todos recebam esse trabalho com todo o nosso carinho, porque cada um dedicou bastante nesse estudo, e para apresentar o melhor possível. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos dar início ao nosso estudo da Revista Espírita de março de 1863. As últimas edições, a edição de janeiro e fevereiro, está disponível na playlist do YouTube, do NEFA, né? Nós temos uma playlist da Revista Espírita, e as 2 últimas edições nós fizemos com recursos de inteligência artificial. Foi uma experiência aqui que nós fizemos, e foi gravado, foi até a sugestão do Edmilson, que comentou comigo sobre essa possibilidade. A gente gravou ali e deixou a inteligência artificial gerar um resumo, ficou bem interessante, bem resumido, mas é diferente a gente fazer aqui, né, entre nós, e a gente vai procurar ao longo do ano revezar, de vez em quando põe uma edição que é da IA, outra nós aqui também apresentando. E nós vamos começar então com o Edmilson. O Edmilson vai nos apresentar o primeiro artigo da revista, cujo título é A Luta entre o Passado e o Futuro. Edmilson, obrigado, fica à vontade aí para nos apresentar esse primeiro artigo. Bom, Leonardo, eu que agradeço aí o convite, e interessante que nós fizemos ali, assim, cada um do seu jeito, teve um momento de escolha, as damas primeiro, né, e qual artigo, e eu fiquei com esse artigo que era o primeiro, e eu fiquei realmente muito surpreendido com esse artigo, e confesso que eu já tive a oportunidade de ler a revista em outros momentos, mas hoje, e eu não lembrava desse artigo, mas relendo esse artigo agora, eu fiquei impressionado pela atualidade desse tema. Então, o título, A Luta entre o Passado e o Futuro, Kardec vai discutir e trazer para nós. Na verdade, no final, ele amarra esse título. No início nem fica claro por que ele deu esse título, mas era a luta do passado, das ideias antigas, em relação às ideias novas que o Espiritismo estava trazendo naquele momento, e ainda continua bastante atual, mas por que estava tendo muito confronto, muita ironia, muita crítica dos opositores.
E Kardec vai fazendo uma discussão sobre esse assunto, e se me permite, eu vou fazer alguns destaques, né, de alguns trechos, para que os amigos tenham uma ideia do teor dessa mensagem, e também por que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado porque esse texto se encaixa no nosso momento atual. Nesse momento onde a liberdade e o alcance da informação está quase para todas as pessoas, né, através da internet, do celular, dos recursos que a gente tem das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma batalha de críticas, de ironias, de deturpações. Às vezes até a gente falou da IA, IA é uma coisa muito boa, né? Uma evolução que nós temos de recursos que a gente tem ao alcance de quase todas as pessoas, mas ela tem sido muitas vezes usada de uma forma leviana, né? Deturpando frases de outras pessoas, usando voz de pessoas conhecidas, seja no espiritismo, seja em outras áreas, e que exige de nós uma atenção muito grande, uma oração também para a gente não se contaminar com a revolta, com esses pensamentos, com esses miasmas, mas também a necessidade do estudo, né? Então, Kardec comenta várias coisas interessantes, e se me permitem, eu vou ler alguns trechinhos só para a gente ver. Ele começa dizendo assim, ó, como já nos havia sido anunciado, olha que interessante, levando a questão em relação aos bons espíritos que tinham passado esse tipo de mensagem, né? Neste momento acontece uma verdadeira cruzada contra o espiritismo. E ainda hoje, né? E com esse problema da internet, muitas pessoas atacando não só o espiritismo, e outras crenças, ou outros pontos de vista, mas falando do espiritismo, como a internet deu voz a todas as pessoas, e isso é bom, né? Deu mais voz ainda, ao mesmo tempo a gente vê as pessoas que às vezes não conhecem falando mal, né? Falando por desconhecimento. Ele fala assim, ó, de vários pontos assinalam-se escritos, discursos e até atos de violência e de intolerância. Todos os espíritas devem alegrar-se, olha que interessante, porque é a prova evidente de que o espiritismo não é uma quimera. Faria um tanto barulho por causa de uma mosca que voa? Kardec começa com uma pequena ironia, né? Mas mais leve, no sentido assim, se estão preocupados em denigrir o espiritismo, é porque ele está incomodando. Se não tivesse, ninguém estaria preocupado. Mais à frente, ele faz um ensinamento que eu acho também muito atual. Ó. A zombaria esgotou seu arsenal de piadas e sarcasmos. E esta arma, que se diz tão terrível, não conseguiu pôr os galhofeiros do seu lado. Prova de que não há matéria para riso. Então, falando da seriedade da doutrina, e que muitas pessoas já achavam aquilo como uma brincadeira, como uma piada, como uma enganação, um embuste. E Kardec foi falando assim, com o passar do tempo, e olha só que não tinha passado tanto tempo, nós estamos em 1863, né, 5 anos depois, 6 anos depois praticamente, da publicação do Livro dos Espíritos, ainda muito criança a doutrina, muito nova, né? Mas já tinha essa perseguição e já tinha essa preocupação. E os sarcasmos é uma coisa que a gente deve tomar cuidado. Ironia, diminuir o outro, diminuir a ideia do outro. Se a gente tem uma ideia que a gente acha melhor, a gente confronta a ideia com pensamentos, com respeito, né? E deixa para depois. Agora, as pessoas têm essa mania mesmo, principalmente quando elas não têm bons argumentos. Então, elas desmerecem o argumento do outro com ironia. Kardec já chamava atenção para isso. Eu vou avançar um pouquinho, mas isso já vai dando... Veja bem, eu estou falando de quase o artigo tem 3 páginas, um pouquinho mais de 3 páginas, eu falei praticamente só o início, né? Então, Kardec vai pondo vários pontos importantes. Ele fala assim que o espiritismo arrancou tantos homens do desespero, acalmou tantas dores, cicatrizou tantas feridas morais, que as anedotas estúpidas e vulgares a ela tiradas inspiraram mais repulsa que simpatia. Então, as pessoas que estão vendo o benefício da doutrina ficam muito mais assim irritadas quando vem alguém debochando. E, obviamente, se essa pessoa carrega algum princípio, as pessoas se distanciam, porque ela sabe que não é verdade. Se a pessoa está se pondo naquela situação, então é porque os seus valores não são tão confiáveis assim. E aí ele vai explicando mais, ó, no outro trecho ele fala, quando fizemos a pequena brochura,
o Espiritismo na sua expressão mais simples, que foi um resumo para alcance de todos ali, Kardec ele fala que perguntou aos nossos guias espirituais que efeito ela produziria. E eles responderam, produzirá um efeito que não esperas, isto é, teus adversários ficarão furiosos de ver uma publicação destinada, por seu baixíssimo preço, a espalhar-se na multidão e penetrar em toda parte. Já te foi anunciado um grande desdobramento de hostilidades. Tua brochura será o sinal. Não te preocupes, já conheces o fim. Eles se irritam em face da dificuldade de refutar teus argumentos. E aí Kardec faz um comentário que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, já que é assim, dizemos nós, essa brochura que deveria ser vendida por 25 centavos, será vendida por 2 sols, que na época corresponderia a 5 centavos. O acontecimento justificou essas previsões e nós nos congratulamos por isso. Ou seja, os espíritos falaram que por ela ser barata ia estaria ao alcance de mais pessoas. Aí o Kardec empolgou e diminuiu o preço mais ainda, né? Então, assim, é muito ponto interessante, ficaria muito tempo aqui, a ideia não é essa, a ideia é incentivar os colegas a lerem, mas eu ainda destacaria mais um trecho que Kardec faz assim, ó. Por isso, olhar as coisas de mais alto, não as vejais do ponto de vista acanhado do presente, mas deitai o olhar para o futuro e dizei, o futuro é nosso, o que nos importa o presente? Que são as questões pessoais, as pessoas passam, mas as instituições permanecem. Pensai que estamos no momento de transição, que assistimos à luta entre o passado, que se debate e puxa para trás, e o futuro que nasce e empurra para frente. E aí ele amarra o tema. Mas é muito interessante ler a mensagem como um todo. Excelente, Edmilson, muito obrigado. E esses ataques, né, que a doutrina espírita sofria, e continua sofrendo, só que agora em grau um pouco menor, né, mas principalmente na época de Kardec era muito forte, né, e Kardec tinha essa esperança, esse otimismo aí de que as coisas iriam melhorar, como melhoraram de fato, né. Temos muito a vencer ainda, mas melhoraram. Muito bom, excelente. Então nós vamos agora passar para o segundo artigo da revista, cujo título é Falsos Irmãos e Amigos Inábeis. E a Eliane é que vai comentar para a gente agora esse artigo. Fica à vontade, Eliane, muito obrigado. Então, eu faço minhas as palavras do Edmilson, porque é muito interessante os artigos que o Allan Kardec escreve. Parece que ele está falando de coisas muito atuais, e acho que todos que participam da Revista Espírita têm essa mesma impressão, né? Todas as vezes. E esse artigo aqui é um artigo de alerta que ele nos faz. E é muito difícil, como o Edmilson também falou, você pescar o que é de importante, porque tudo é muito importante de ser falado, né? Então, eu fiz aqui um resumo, vou tentar mostrar para vocês algumas frases, a gente tem que citar, porque ele é ótimo nessa questão, né? Então, ele começa falando aí dos falsos irmãos, ele fala assim, não podemos impedir a queda daquilo que por Deus deve cair, e ninguém detém a marcha do que deve avançar. Então, aqui ele fala da nossa impossibilidade de impedir os desígnios que Deus colocou. Então, nós tentamos muitas vezes, mas o que Deus determinou vai acontecer realmente. E isso é uma ilusão que nós temos de querer mudar o curso da história, né? E ele fala que se o espiritismo fosse uma teoria apenas ou um sistema, ele acabaria por desaparecer, né? Ele teria sido combatido por um outro sistema. Mas ele está baseado nas leis da natureza, então isso fortalece as questões do espiritismo, né? E a existência do espírito é inerente à espécie humana, isso ele deixa bem claro, né? E aí nós não podemos impedir que os espíritos se manifestem, isso ele deixa bem claro. E quando a gente tenta impedir essa questão dos espíritos se manifestarem, os espíritos acabam se rindo de nós, né? Então, ele fala que além das manifestações mediúnicas, nós temos as manifestações naturais, espontâneas, diariamente,
mesmo por aqueles que nunca ouviu falar do espiritismo. Então vai achar uma situação estranha, algo fora do normal, mas são coisas naturais, né? Ele fala também dos ataques que o espiritismo sofre, né? Mas que eles são inúteis. Então ele vai citando aqui várias questões das dificuldades que o espiritismo passa, justamente pelos seus, às vezes, seguidores, né? Então, ele fala aqui de alguns entraves por seus próprios adeptos. Isso eu achei muito interessante. E eles nos convoca a ter atitudes mais pensadas, a realmente nos questionar qual é a minha intenção com isso, ou qual é a intenção do outro, no caso, de quem não conhece o Espiritismo. E ele tem uma frase aqui que eu achei ótima, né? Mais vale um inimigo confesso do que um amigo inconveniente. E nessa frase ele acaba abordando o título, né, do tema, que é Falsos Irmãos e Amigos Inábeis. Então ele fala para que nós espíritas pensemos antes de agir. Fala o tempo todo da prudência, para a gente não ter um excesso de segurança pessoal, de achar que a gente sabe alguma coisa, que nós devemos estudar muito para realmente falar alguma coisa a respeito do espiritismo, porque às vezes na tentativa de divulgar a gente acaba atrapalhando, né? E ele fala também a respeito que nós temos que ter sempre em vista o bem da causa, e entender que nós somos muito falíveis e, às vezes, muito orgulhosos. Então, ele nos alerta o tempo todo nesse texto. Não se mantenham num caminho que se demonstra mal e comprometedor. E ele fala, inclusive, da questão da obsessão, que às vezes a gente está tão arraigado numa ideia e aquilo pode ser uma influenciação espiritual. Então, para a gente ter muito cuidado com isso. Ele fala aqui das pessoas que elas são pseudo-sábios, e esses pseudo-sábios têm o grave defeito de não incutir só neles o conhecimento que a pessoa acha que tem. Normalmente, ele quer expandir para as outras pessoas, não é um conhecimento que fica individual. Ele acha que sabe, então ele quer espalhar essas ideias errôneas e acaba adquirindo um séquito de pessoas aí que vão acabar seguindo coisas que não são a verdade. Então, ele nos alerta nesse texto a respeito disso, né? E ele fala que os bons espíritos, como a gente já sabe nos estudos que a gente faz, os espíritos sérios, eles não ficam adulando, eles não ficam com bajulações, eles são, assim, muito sérios na questão de divulgar ideias e tal. E quando começa uma coisa muito insidiosa, muito imperiosa, você pode saber que é suspeita essa atitude do espírito. Normalmente os espíritos bons não agem dessa forma, né? Ele falou também a respeito da publicidade, que todo cuidado é pouco, e hoje nós podemos trazer, então parece que ele está falando da internet, né? Achei incrível isso aqui. E nós nunca sabemos qual é o efeito no nosso leitor. Então, você divulga uma ideia e você, às vezes, manipula as pessoas a caminhos meio tendenciosos aí. Então, a gente deveria ser muito rigoroso nas nossas comunicações, tirar fora tudo que é inútil, insignificante, e entender o que é falso, o que é verdadeiro. Para isso nós precisamos estudar, ter noção de que a nossa mensagem, aquilo que vai causar uma má impressão, uma polêmica, é não divulgar, é melhor não divulgar. E realmente a gente avaliar a boa semente. Se nós somos semeadores do Cristo, vamos avaliar se a semente que nós vamos plantar vai realmente frutificar em bons frutos. Ele fala aqui nesse texto também dos falsos irmãos, né? Que alguns se mostram abertamente contra, mas os realmente perigosos são aqueles que vão tentando minar as estruturas, até de uma casa espírita mesmo. E aí ele bota uma intriga aqui, uma discórdia ali, e ele acaba levando à derrota um trabalho bom que pode estar sendo feito. Então, ele pede para que a gente esteja muito atento a isso.
E ele nos fala que um espírito mau não simula bondade por muito tempo. Isso a gente sabe, né? E ele fala que o Judas existe tanto na baixa camada quanto na alta camada, quer dizer, em quem sabe menos ou em quem sabe mais, muitas vezes existem pessoas ali que vão trair a doutrina que a gente professa. Ele fala do entusiasmo excessivo, de você ter admiração fanática por determinadas pessoas, devotamento fora do comum. Às vezes a pessoa faz sacrifício dos próprios interesses para divulgar uma coisa e aquilo não é legal. Então é para a gente prestar atenção, porque existem fluidos malsãos envolvendo as pessoas, né? E alguns tentam realmente fazer o espiritismo sair dos trilhos da prudência, estimulam publicações excêntricas e as pessoas gostam muito, né, de novidade, de coisas que estão fora aí, de moda até, muita bajulação, assim, inscrições apócrifas, às vezes são coisas ridículas e as pessoas acreditam, então é para a gente ter bastante cuidado, né? E às vezes um apedrejando o outro, levantamento de bandeiras dessa ou daquela questão política mesmo, às vezes, que é uma coisa que a gente viveu bastante há uns anos atrás. E achei muito interessante que ele falou até dos compradores de livros compulsivos, que contraem despesas enormes, e até isso ele falou, né? E às vezes, nesses livros que as pessoas compram compulsivamente, tem coisas embutidas aí que não deveria estar na doutrina. Aí ele cita, por exemplo, magia negra, cabala, que vão se confundindo com a doutrina, e quem não tem estudo rigoroso e contínuo acaba achando que aquilo faz parte da doutrina. Ele fala que tem gente que prediz até a cotação da bolsa. Eu nem sabia que nessa época já tinha a bolsa, né, de valores. Achei interessante. E ele disse que não adianta nós tentarmos demover as pessoas desse objetivo. Ele fala muito da questão da intenção. Então, se a pessoa estiver mal intencionada, não adianta nós tentarmos esclarecer a pessoa, porque ela está convencida daquilo e ela não está interessada no lado sério da doutrina. Então, você pode até tentar, mas você não vai ter sucesso, porque a intenção dela não é esse lado sério. Aí, uma coisa que eu anotei aqui, né, que é do apóstolo Paulo, que ele sempre nos recomenda examinar tudo e detende aquilo que é bom. E ele fala que nós não somos infalíveis, que nós devemos estudar muito, separar o que é engano. Essas questões muito pontuais e individuais, a gente precisa tomar bastante cuidado. Que ele cita, inclusive, que nós estamos passando, na época que ele escreveu o artigo, ele considerou que eles estavam passando um momento de transição muito intenso. E ele disse também, as ideias novas ficam e os homens passam. E como ele deixa, por último, a seguinte recomendação: eleve o seu pensamento, que é o que foi dito também. Ele não fala aqui, mas elevar o pensamento como? Boas leituras, com a questão da prece. Então, eu achei esse alerta muito apropriado para os nossos dias de hoje também. Quanto que nós devemos estar atento aí para essa imprensa que tudo fala, pessoas que tudo sabem, e nós devemos ter bastante cuidado com isso. Então, foi ótimo esse artigo. Tomara que vocês, e que nós todos possamos sair com muito ensinamento desse artigo, né? Muito interessante, Eliane. Veja que quantas orientações, como você mencionou, que são de situações que Kardec vivia naquela época e que são atualíssimas, né? Que valem para a gente nas situações do dia de hoje. Kardec, como sempre, muito atual. Muito obrigado, viu, Eliane? Muito bem, então, gente, o próximo artigo, eu que vou fazer a explicação dele, o título é Resposta da Sociedade Espírita de Paris sobre questões religiosas. É um artigo muito interessante e nesse artigo Kardec vai apresentar também um acontecimento, como disse, curioso, interessante, para a gente poder compreender, inclusive,
qual é o verdadeiro objetivo do espiritismo, que as pessoas não sabiam e faziam questionamentos a Kardec. Como a gente sabe, Kardec recebia muitas correspondências, naquela época não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje tão fáceis, e era por correspondência, e ele se correspondia com várias pessoas. Ele recebeu uma correspondência, viu, um senhor de uma outra cidade da França, ele enviou para ele, né, uma carta endereçada à Sociedade Espírita de Paris, e nessa carta, na verdade, ele enviava uma comunicação mediúnica, respostas mediúnicas que tinham sido obtidas por um médium dessa cidade, e pedia para que a Sociedade Espírita de Paris analisasse essa comunicação mediúnica, né? Mas o que tem de curioso, né, nessa comunicação? É que as respostas dessa mensagem mediúnica teriam sido dadas pelo próprio Espírito de Jesus, né? E aí essa pessoa que recebeu essa comunicação, fizeram lá uma evocação, uma série de perguntas a Jesus. Jesus, segundo ele lá, respondeu, né, essa comunicação, e aí ele pede então que a Sociedade Espírita analise essas questões respondidas por Jesus. Olha que situação, né? O que abordava essas perguntas? Quais eram essas perguntas? Eram justamente perguntas de cunho religioso, né? Por exemplo, se o inferno realmente era eterno, a pergunta que vão fazer para Jesus, né? Qual seria o verdadeiro sentido da ceia de Jesus, né, naquela época, o significado da comunhão, a relação entre poder espiritual, poder temporal, valor do amor na humanidade, enfim, várias questões relacionadas à história sagrada, à história religiosa, né? E Jesus, entre aspas, ali respondeu. E o que o autor da carta queria? Que a Sociedade Espírita analisasse publicamente, né, essas comunicações, que Kardec publicasse essas respostas e fizesse análise e confirmasse a autenticidade do espírito comunicante de Jesus, né? E, naturalmente, que com todo o cuidado, né, que Kardec sempre teve, levou ao conhecimento da sociedade, após a análise cuidadosa, né, ele tomou uma decisão muito clara, muito educativa, né? Ele, então, nesse artigo, primeiro, ele não vai confirmar ali essa comunicação naturalmente, porque não era, ele não publica quais eram as respostas, mas o que Kardec vai dizer, ele vai recordar, em primeiro lugar, que o objetivo essencial do Espiritismo não é discutir dogmas religiosos, porque ali tinha questão de discutir dogmas da Igreja, perguntas que foram feitas sobre a ceia, sobre uma série de questões dogmáticas ali da Igreja, que colocava, de certa forma, o Espiritismo em xeque, era uma provocação quase, né? E aí Kardec vai dizer que o Espiritismo não veio para criar disputa entre crenças, nem para substituir uma religião por outra, né? E que a maior missão do Espiritismo, na verdade, como nós sabemos, é combater o materialismo, né? Não é combater outras religiões, né? Combater a incredulidade das pessoas, melhorar a moral do ser humano. Esse era o objetivo do Espiritismo. Então, Kardec explica que discutir esses dogmas particulares de cada religião iria apenas alimentar o antagonismo. O Espiritismo já era tão criticado e combatido, se Kardec parte para o ataque, para o combate ali também, não seria uma boa, né? Então a doutrina não busca diminuir nenhuma religião, né? O Espiritismo, na realidade, ele convida todos os homens, todos os seres humanos, né, à fraternidade, ao amor, né, independente de crença, e com a bandeira que a gente conhece da caridade, né, que fora da caridade não há salvação, e não é a religião que salva ninguém, né? Então, por isso, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas declarou-se impedida de emitir qualquer opinião oficial, olha o cuidado de Kardec, né, sobre aquelas respostas mediúnicas, pois elas envolviam muitas controvérsias religiosas, e até políticas, tinha questões políticas ali no meio, né?
que eram áreas que o espiritismo deveria se manter afastado. Então vejam mais uma vez como que a orientação de Kardec é atual. O espiritismo deve se manter afastado dessas controvérsias religiosas e políticas. A gente não tem que ficar combatendo, discutindo, analisando, criticando nem religião, outras religiões e muito menos política, né? E aí ele faz esse alerta, né, importante. O fato de um espírito utilizar um nome como o nome de Jesus, né, não garante a sua identidade, é outro alerta importante que Kardec vai fazer nesse artigo, que os espíritos que são verdadeiramente elevados, eles são sempre coerentes, né, eles são humildes, são racionais em tudo aquilo que eles dizem, né. No caso que foi analisado, Kardec, como eu disse, Kardec não publica a comunicação mediúnica e a resposta, mas o que ele diz é o seguinte, que nas respostas tinha muita contradição, tinha pretensões políticas, elogios excessivos ao médium, né? Então, Jesus ia tratar de temas desse, né? De ficar ali elogiando excessivamente o próprio médium, que era o instrumento ali da comunicação. Então, Kardec e os membros da Sociedade Espírita identificam claramente que não se tratava de uma mensagem de Jesus, mas era uma mensagem típica de espíritos mistificadores que procuravam conquistar a confiança ali, né, das pessoas, apresentando um nome, né, como o nome de Jesus. Então, esse é o interessante artigo, né, que, naturalmente, que lendo a revista tem mais detalhes, que Kardec nos apresenta, que é essa resposta muito interessante que a Sociedade Espírita de Paris deu a essas questões, né, religiosas, a uma suposta comunicação de Jesus tratando de temas bem polêmicos, né, e não era Jesus nada. Muito bom. Então, dando continuidade, para fecharmos a nossa primeira rodada aqui de artigos, a Rosana vai agora nos apresentar um outro artigo. Ela vai saber pronunciar melhor do que eu, porque na outra encarnação ela morou na França, ela encarnou na França, ela sabe bem, mas é o François Simon Lovert, do Havre. Fica à vontade, Rosana, muito obrigado. Sim, monsieur. É assim mesmo. Bom, então vamos lá, né? O artigo aqui que eu escolhi, ele é mesmo um relato de uma comunicação espírita mesmo, né? Como era usual na época, na França, em vários pontos, não só na Sociedade de Paris, em vários lugares da França, estavam se formando grupos, né? Que faziam reuniões mediúnicas. E essa região do Havre aí tinha uma equipe ali que fazia reunião espírita e houve uma comunicação espontânea, né? Ele não foi evocado uma pessoa, que é esse espírito François Simon, ele pediu, entrou na reunião, na comunicação, solicitando desesperadamente orações, porque ele estava passando por uma situação muito difícil, porque ele foi uma pessoa, ele relatou lá que foi uma pessoa pobre, que foi uma pessoa com dificuldades, que ele sofreu muito, inclusive passou fome na velhice, e que ele acabou sucumbindo a tirar a própria vida. Então, ele foi um suicida. Inclusive, o artigo aqui, ele remete, né, ao capítulo 5 do livro 2 do livro Céu e Inferno, que, se eu não me engano, ele é de 65. Então, Kardec, depois, ele faz um compêndio dessas manifestações de espíritos, né? Espíritos felizes, espíritos de situação mediana, e tinha os em sofrimento, e tinha, no capítulo 5, os suicidas. E esse é relato esqueci o nome dele, François, né? O François também está no livro, né? Bom, e aí ele diz que ele estava sofrendo muito, porque ele se via sempre naquela situação de se ver atirando do local de onde ele se atirou. Depois a gente fica sabendo que é a Torre Francisco I, lá na França, lá em Havre mesmo, né? E ele se vê sempre nesse ciclo,
se atirando e espedaçando o seu corpo nas pedras, e ele fala que é um sofrimento muito grande. Inclusive, ele fala que era até melhor quando ele passava fome, porque o pão supria a fome dele, nesse caso, nada supria. Mas ele já tinha consciência de que ele precisava de uma nova oportunidade, de que teria que voltar e ter uma nova chance. E por isso ele estava pedindo essas orações. Bom, ele morreu, né, em julho de 1857, portanto, 6 anos mais ou menos atrás, né, do que a gente está, dessa aparição dele aí, dessa comunicação. Aí, em seguida da comunicação dele, o médium o protetor, né, o espírito protetor da médium, ele também fala que realmente esse espírito é espírito pobre, confirmou tudo que o François contou. E falou que realmente ele estava precisando de muita oração, que ele era uma pessoa que não era muito esclarecido, mas não era má. Só que ele teve uma prova da pobreza, né, da miséria na vida que antecedeu, e ele sucumbiu, começou a beber, e aí os problemas foram só se agravando, ele acabou suicidando. Detalhe que o François, ele lamenta, porque ele fala, se eu soubesse que meu fim já estava próximo, eu não teria feito isso. Mas, bom, enfim, depois a equipe ali foi verificar esse fato, porque como deu um nome certinho, eles foram verificar e viram que o jornal da época lá de Havre realmente tinha publicado que um homem caiu da torre, né, lá no cais, assustando os transeuntes do cais, então deu a notícia. Bom, esse é o relato. Aí Kardec faz uma observação, que quando ele coloca para uma pessoa que foi comprovada a comunicação espírita de um espírito, né? Foi comprovada através do jornal, aí a pessoa negador do espiritismo, que nós, como nós já falamos aqui, tinha vários perseguidores, né? Era muito difícil a situação dele na época de Kardec, e aí ele questionou, ele falou assim, mas quem não me garante que a médium não leu o artigo antes e criou essa história? E aí Kardec, que estava acostumado já a isso, ele fala, né, que a trapaça é o último argumento que os negadores têm quando eles já têm todas as comprovações. Então, apesar de todas as comprovações, então agora ele diz que, né, os negadores falam que pode ter sido uma trapaça. E aí Kardec fala, né, que interesse teria o médium de representar uma comédia de um assunto tão sério, né, sendo que a honradez, né, da honorabilidade, ele fala, da médium é incomprovada, é uma pessoa caridosa, que ela não ia brincar com as coisas de Deus nesse caso. E aí ele até comenta aqui que a honra da pessoa e o desinteresse, né, porque ela não tinha motivo para poder fazer isso, é a maior resposta para essas pessoas que são eternamente incrédulas e não adianta o que faça, o que comprove. Bom, enfim, o que fica importante aqui é que ele também relata que deixa eu só voltar aqui. Ele relata aqui que mais um detalhe, né? Os detalhes do sofrimento do espírito, quem que inventou? Aí a médium também que inventou, esse relato dele do sofrimento sequente, depois, que assim, meio incabível a pessoa tirar da cabeça dela e inventar isso. Então, ele coloca aqui, né, que como diz, contra fatos não há argumentos, mas ele, com muita lucidez, muita clareza, ele demonstra aí que não tem interesse, né, a pessoa honesta, a pessoa correta, ela não tem interesse em fazer isso. O detalhe que eu queria ressaltar aqui é que o espírito mentor da médium, ele elogia o trabalho do grupo. Ele fala que o grupo trabalha muito bem, que ele estaria disposto a colaborar com o grupo em todas as etapas que eles precisassem, mas que eles já eram muito bem amparados por espíritos superiores. Então, você vê que é um trabalho sério, né? E é esse o relato aqui desse artigo do François Simon, infelizmente, né, coitado. Muito bom, Rosana. Muito obrigado, viu, pela explicação. Mais um artigo muito interessante, como todos da revista.
né? E com isso a gente fecha aí a primeira rodada com os 4 primeiros artigos, e já vamos dar sequência agora de novo com a Eliane, que vai nos falar de um outro artigo que tem um título bastante curioso, já desperta curiosidade e interesse, né? Que é a fotografia dos espíritos. E aí, Eliane, Kardec tirou foto dos espíritos? Conta pra gente. Eu achei interessante esse artigo também, porque fala de 2 casos dessa fotografia espectral, né? Eles começam elogiando os americanos, né? Que eles nos precedem em muitas coisas, o texto fala, e também nos ultrapassou na arte da fotografia. Aí ele fala desse senhor William Mamber aqui em Boston, que ele gostava muito da questão de fotos, e ele tirou uma foto de si mesmo numa determinada ocasião. E enquanto ele estava preparando e tirando essa foto, ele sentiu assim um peso do lado direito, no braço direito dele, e assim uma moleza, uma lassidão no corpo que ele não entendeu direito o que era. E aí, quando ele foi revelar essa foto, ele via perfeitamente uma prima dele falecida ao lado dele, justamente do lado direito, onde ele teve essas sensações aí, né? E o texto fala que esse senhor Mamber, ele dava sessões espiritualistas e tirava fotos também, como se fosse assim um extra do trabalho dele. E acho interessante que ele usa o termo foto dos defuntos evocados. Então, se você ia ter uma sessão espiritualista com ele, você ainda tinha direito a uma foto e o defunto que você estava lá para conversar ia sair nessa foto também, né? E diz que essa foto, ela não era assim muito boa, não. Ela era meia pálida, os traços eram bem difíceis de se ver, mas as pessoas querendo enxergar acabavam vendo alguma coisa lá, né? E aí, essa dificuldade de enxergar esses defuntos não impedia os habitantes de Boston de ir lá procurar essa pessoa e tirar as fotos, e eles afirmavam que aquilo era verdade, e Kardec não entra no mérito da questão, né? Se é verdade, se é mentira, como sempre, ele nos pede para que a gente tenha muita cautela em afirmar algumas coisas, né? Todos vocês falaram dos artigos aí, ele deixa bem claro isso. Então, eles falam, né? Quem daria atenção às imagens espectrais? Então, na realidade, a pessoa saía ali feliz de ter tirado uma foto do ente querido que ela foi procurar para conversar. E depois eles citam nesse mesmo artigo, eu imagino que seja um jornal, um periódico da época, que acho que é Patrie o nome, de 23 de fevereiro de 1863. Então, ele conta a história de um jovem lord que estava com seu coração muito ferido, com certeza por uma desilusão amorosa ali, e ele resolve, aí não é mais nos Estados Unidos, é na Europa. Esse jovem, ele resolve fazer uma longa viagem de 4 anos para fora da Inglaterra, e fica um tempo lá, e ele deixou os aparelhos, e engraçado que eles não falam máquina de fotografia, eles usam a expressão aparelhos fotográficos. E então tem uma frase que fala assim: quem sofre busca consolo em Deus e no trabalho. E a hora que esse Lorde voltou, ele para o lar, né? Depois de 4 anos ausente, a primeira coisa que ele fez foi ir para o laboratório de fotografia, que ele também era uma pessoa apaixonada por fotografia, e ele resolveu tirar fotos numa capela que ele tinha no terreno ali da casa dele. E quando ele foi revelar, ele quase desmaiou, porque apareceu a cabeça de uma morta nessa foto revelada, com traços muito suaves, e era ninguém menos que uma irmã dele que havia falecido há um tempo atrás. Então, como a Rosana falou, quando a gente quer confirmar alguma coisa, os fatos nos levam a. E quando a gente quer desacreditar alguma coisa, parece que a gente só enxerga o que desacredita. E ele ficou pensando que não deveria ser a irmã dele, que às vezes eles falam de placas, então deveriam ser os negativos ali, que de repente ele não tinha feito uma limpeza correta e acabou saindo uma imagem sobreposta e apareceu
a irmã dele ali. Todos os traços suaves, a beleza que ela tinha e tudo mais. Aí fica por cada um de nós entender que foi realmente uma sobreposição ou que realmente conseguiram captar a imagem desse espírito ali. Aí ele entra na questão do perispírito e tudo mais, que realmente é possível isso acontecer, né? E aí ele termina o artigo falando que na Inglaterra tinha muitos artistas que faziam belos trabalhos com imagens duplas, efeitos estranhos, rostos velhos que depois eles conseguiam remoçar, parecer mais jovens, e aí eu concluí que isso tudo seria o Photoshop da época, que era possível alterar fotografias e colocar ali coisas que na realidade não existiam, então não tinha como comprovar que realmente aquelas fotos seriam de espíritos, porque ia dar muita margem para pessoas que queriam, né, que gostariam de questionar essa questão espiritual, dizendo que era possível essas questões aí do Photoshop da época. Então foi um artigo bastante interessante, né? E é isso aí. Eliane, inclusive hoje em dia, ninguém acreditaria, com inteligência artificial a gente faz qualquer coisa, põe o espírito aqui do lado, põe em qualquer lugar, não, né? Pede para a inteligência, não precisa nem ter muita habilidade com o Photoshop, só pedir para a inteligência artificial e cria imagens aí, né? Então, hoje em dia as coisas são mais complicadas nesse sentido, né? Em função dos recursos que a gente tem. Muito bom, excelente artigo também, obrigado pela explicação. E agora a Rosana vai nos falar de um outro que também tem mais ou menos o mesmo teor do que ela explicou, que é uma sessão que Kardec sempre coloca na Revista Espírita, que é Conversas de Além-Túmulo, que é a comunicação mediúnica, a comunicação de um espírito através dos médiuns, e é o espírito Clara Rivière. Rosana, fica à vontade para falar para a gente da Clara Rivière. Vamos lá, então. Ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou resumir bem aqui e deixar por conta das pessoas depois lerem, né? Mas, assim, em resumo, ele é um artigo que ele ilustra 3 ideias fundamentais do Espiritismo, que é a imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos, a reencarnação como uma justiça, né? E aprendizado, e é como um mecanismo de justiça e aprendizado, e a caridade como um caminho para a evolução moral do espírito. Então, se eu não conseguir abordar todo o artigo aqui, mais ou menos, o resumo é esse. Então, a Clara Rivière, uma menina de 10 anos que tinha muito problema, um problema sério de saúde. Há muitos anos já que ela desenvolvia isso. Mas que ela nunca reclamava do problema, ela nunca demonstrou impaciência. E mesmo sendo nova, não tendo instrução, ela sempre consolava a família sobre a vida futura, sobre a sobrevivência do espírito, né, depois da morte. E antes de morrer, ela morreu em setembro de 1862, que foi um ano antes dessa comunicação. Ela afirmou que não tinha medo da morte, que ela voltaria para ver os seus pais. E também falou o momento exato que ela ia falecer. Bom, aí, após a morte dela, começaram a ocorrer alguns fenômenos físicos na casa da família. E aí, as pessoas, de princípio, interpretaram como espíritos batedores, né? Que a gente sabe que são aqueles espíritos mais materializados que fazem, né, muito barulho, às vezes para incomodar mesmo, às vezes para perseguir alguma pessoa. Mas essas manifestações era batida em mesa, era movimentação de objetos, cortina, lençol, louças, então aqueles que a gente já sabe, lançava bolas. E a Clara, que é a espírita, né? O espírito que está aqui, que vem depois fazer a comunicação, ela apareceu para a irmã mais nova. Então, esses foram os fatos. Só que esses fatos, eles foram se intensificando. No começo, todo mundo achava que era só uns fenômenos físicos mesmo, por algum motivo, mas depois eles começaram a se intensificar e ficar muito sério. Aí incomodou a família e a vizinhança, e eles resolveram chamar um médium. E aí um médium, na época, visitou a casa e sugeriu que a família fizesse doações para os pobres da vizinhança, para as pessoas mais necessitadas. Bom, este relato foi enviado por um vizinho que era médico, aqui denominado como Dr. J,
para a Sociedade Espírita de Paris, para que a Sociedade Espírita Kardec desse um parecer sobre o que podia estar acontecendo lá. E os fatos, pelo que deixa entender no artigo, estava acontecendo ainda. Aí a Kardec resolve, aí sim, evocar o espírito da Clara, e ela aparece prontamente. Isso já foi em janeiro de 1863, portanto, uns meses depois que ela faleceu. E aí eles fazem as perguntas, né? Como que você sabia da vida futura? E aí ela fala que essa lucidez espiritual ela já tinha porque ela foi médium da última reencarnação e nessa que ela tinha acabado de... Então, falar de vida futura para ela era muito normal. Que ela realmente tinha um sofrimento grande com a doença, mas que o espírito mentor dela, que ela chama de anjo da guarda, estava sempre ali perto dela, sempre enxergava ele, que foi inclusive ele que avisou da hora da morte, que foi outra pergunta que a sociedade fez para ela. Outra coisa que ela explicou, né? Que eles perguntaram, mas se você falou que ia visitar a família e agora está fazendo tanto tumulto, né? Tanto turbulência lá na casa, aí ela falou que não era ela, que eram outros espíritos que participavam desse trabalho. Ela encarou como uma missão dela. Era uma missão dela e esses espíritos estavam ajudando. E a gente sabe que na doutrina a gente estuda, né, que os espíritos superiores usam espíritos mais materializados, né, mais próximos da matéria para poder fazer aquelas manifestações na época que eram necessárias. Então, eu entendi que esse artigo vem justamente falar dessa necessidade na época de chamar a atenção mesmo. E aí a Clara, ela afirma que, além disto, os fenômenos fazia parte de uma provação para os pais dela. Então, você vê como que... e que a perguntaram se agora, com as doações, ia cessar esses incômodos. Ela falou que não, que ela não sabia quando que ia cessar, que tinha o tempo certo para cessar. Mas... tá. E aí ela fala sobre sobre a necessidade da caridade, da doação, que aquela doação era como se fosse prece. Quando fazia a doação, as pessoas recebiam e aumentavam a fé dela, traziam um consolo, né? Traziam momentaneamente ali um suprimento para elas e também um consolo e mais fé. E é isso que eles queriam realmente que acontecesse. E que também, além deixa lá um aviso para os pais, né? Ela deixa uma mensagem final para os pais, para que eles se mantenham firmes na fé, na oração, nas doações, para que eles pudessem, que isso são formas de você suportar os sofrimentos que todo mundo tem que suportar na vida. E aí ela ainda conta que da situação dela, nesta vida que ela sofreu muito pela doença, ela fala que na vida precedente ela tinha sido uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, e que ela foi uma oportunidade dela resgatar tudo isso, e a qual ela era grata, e por isso ela suportou com a ajuda do anjo mentor dela. Aí a mensagem final de Allan Kardec deixa algumas reflexões. Primeiro, sobre os abusos, os excessos e as negligências que a gente tem durante a vida, né? Que pode depois a gente ter que reparar numa vida próxima. E a gente sabe que a doutrina nos ensina isso mesmo. Que o sofrimento é um instrumento de progresso espiritual. Ele reflete também sobre a justiça divina, também sobre as calamidades dos povos. Eu achei interessante só destacar isso, o restante das pessoas leem lá. Para que essas calamidades dos povos, para que se agisse conforme a lei da caridade, que isto poderia diminuir as guerras e as grandes calamidades que a gente vive hoje ainda, né? Que a gente vê que vive, que devem vir de alguma coisa que a gente está fazendo ainda errado, né? A falta da caridade, a falta do amor ao próximo. Bom, e aí, no final, ele fala que essa é uma prática da lei do Espiritismo, né? A lei da caridade, e quem pratica essa lei do Espiritismo pode ter algum atenuante aí nas suas provas futuras. E aí ele fala assim, como o Espiritismo se ocupa de uma coisa tão boa, então ele finaliza assim, como que as pessoas podem falar que, os opositores, né, de novo, podem falar que é coisa do demônio. Não parece que o demônio ia
querer sugerir uma coisa boa. Então, é esse o artigo. Claro que eu devo ter omitido muita informação bacana aqui, então fica o convite para as pessoas lerem e terem suas próprias interpretações. Tá bom? Excelente, Rosana, muito bom. Tem que ficar mesmo um gostinho aí para a pessoa depois procurar os detalhes lá na revista, né? Esse é o objetivo. Muito obrigado. Nós já estamos chegando ao final, e justamente no final dessa revista, Kardec coloca uma sessão curta, né? Que ele intitulou como Variedades, que trata de diversos assuntos, como o próprio nome sugere, né? São alguns acontecimentos, alguns comentários que Kardec faz ali muito rapidamente. E aí é o seguinte: primeiro Kardec vai tratar de uma publicação de um jornal que publicou vários trechos de uma instrução do bispo local dirigido aos fiéis durante a quaresma. Justamente até durante esse período que a gente está vivendo, como a revista era de março, né, coincidia ali com o período de quaresma, e da quaresma daquele ano, de 1863. E nessa instrução, o Espiritismo é duramente atacado, né, para variar, sendo apresentado como obra do demônio, de novo aí, né, como a Rosana tinha acabado de falar, obra do demônio e associado a práticas consideradas perigosas, de magia, de fatalismo, de evocação dos espíritos, enfim. O bispo publica uma mensagem, e o que é interessante é que Kardec poderia omitir isso, né? Mas não, Kardec vai lá na Variedades da Revista Espírita e fala: olha, o bispo publicou essa comunicação, mas o próprio articulista do jornal faz uma observação interessante, que Kardec também coloca ali, e ele convida os leitores a conhecerem diretamente as obras espíritas, especialmente naquela época ainda, o Livro dos Espíritos, né, e o Livro dos Médiuns, que eram as obras básicas até então publicadas, para que eles pudessem, cada um, na realidade, formar a sua própria opinião. Então, o jornal, não a Revista Espírita, o jornal publicou o ataque, né, do bispo e a orientação aos fiéis em relação aos perigos do espiritismo, mas o editor do jornal, ele faz esse comentário sugerindo que as pessoas leiam diretamente, o que foi muito interessante, e Kardec reproduziu, então, isso aí na Revista Espírita, nessa seção de variedades. A outra variedade que ele trouxe é que ele trata da passagem por ali de um famoso médium, que em outras revistas espíritas ele já apresentou, já falou, que era um médium de efeitos físicos, que era o Daniel Douglas Home, né? E aí esse médium era muito conhecido ali na Europa pelos fenômenos mediúnicos de efeito físico que ele produzia, e Kardec aproveita, então, essa sessão para até denunciar algo que acompanhava constantemente ali o movimento espírita, que era a calúnia, né? Então tinha alguns boatos, mais uma vez a respeito desse médium, né, Daniel Douglas Home, que ele tinha sido expulso de Paris, que ele tinha sido preso, né, quando na verdade não era nada disso, ele estava tranquilamente aí em viagem, né, por motivo de saúde, e Kardec lamenta as difamações que esse médium frequentemente sofria ali, né, as pessoas tentando desacreditar a capacidade que ele tinha, a capacidade mediúnica que ele tinha. E no final, essa sessão, ela segue então comentando um outro caso que envolveu supostos médiuns americanos, né, dos Estados Unidos, que também tinha sido apresentado pela imprensa. Kardec observa que muitos desses fenômenos eram simples truques de habilidade, né, eram aqueles ilusionistas, mágicos que faziam, e isso é que causava uma grande confusão, né, porque tinha os fenômenos de efeito físico, de fato, produzido pelos espíritos, mas também tinha muitas pessoas, muitos ilusionistas que faziam esses truques, né, como se fossem mágica. Isso confundia as pessoas e aí misturava tudo, né? As pessoas não sabiam mais ali o que era fenômeno de efeito físico produzido pelos espíritos, o que era ilusionismo, e havia inclusive verdadeiros espetáculos sobre isso. E aí Kardec faz uma distinção muito interessante, né, um comentário interessante, que era o seguinte: o fato de ter
esses efeitos, né, certos efeitos até que poderiam ser imitados pelos ilusionistas, ele não prova que todos os fenômenos espirituais, especialmente os de fenômeno físico, eles eram falsos. Então tem muitos fenômenos de efeito físico produzido pelos espíritos que poderiam ser imitados por mágicos, por ilusionistas, né? Mas são coisas distintas, né? Então Kardec vai dizer que seria o mesmo que negar a existência de alguma coisa que é verdadeira apenas porque existe uma imitação, né, daquilo. Então, tem vinho falsificado? Sim. Então, porque existe vinho falsificado, não existe um vinho puro, bom, de qualidade? Né? Kardec faz essa comparação, esse comentário. Então, havia realmente fenômenos de efeito físico e havia o ilusionismo, né, a falsificação aí, como até hoje existe. Muito bem, para finalizar, tem um artigo, na verdade, é uma sessão que é de poesias espíritas, e o nosso poeta Edmilson vai declamar, não, brincadeira, ele não vai declamar, ele vai comentar sobre essas poesias. Fica à vontade, Edmilson, por favor. Acho que ele até gostaria de declamar, mas não vai ter tempo, né, Edmilson? Verdade. Mas é interessante, né, porque a mediunidade poética, ela não é uma mediunidade tão comum, né, perto da psicografia de forma geral. Então, tem que ter certas habilidades do médium. A gente viu o trabalho, a obra que o Chico Xavier deixou, inclusive como primeiro livro dele, da sua publicação, da sua Lavra, que foi Parnaso de Além Túmulo, e outras obras de cunho poético, né? Não é todo médium que tem essa habilidade, esse talento. E são duas mensagens, né? A primeira, ela é do Grupo Espírita de Pau, médio Senhor T, né? Não se identifica totalmente, e ela tem o título Por que se lamentar? Então é interessante, eu vou fazer só um apanhado geral, obviamente ela está traduzida, é possível que alguma coisa de rima tenha perdido, mas eu acho que a tradução ainda ficou boa, a gente consegue ver claramente a dinâmica da poesia. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou falar a primeira estrofe, só para vocês terem uma ideia. Deus fez o homem ativo, livre e inteligente, de seu próprio destino artífice também. 2 caminhos lhe abriu a escolha competente. Um que ao mal conduz, outro que o conduz ao bem. Né? Então é uma poesia que vai tratando a questão começa tratando a questão do livre-arbítrio, né? E que Deus criou o homem com essa capacidade, com 2 caminhos abertos. O caminho aparente fácil, né, das facilidades que o mundo oferece, e o caminho do esforço, do trabalho, da vigilância. Né? Depois ele vai, no meio da poesia, falando da ilusão dos bens materiais, que é possível obter riquezas, títulos e honrarias, mesmo tendo escolhido o caminho do mal, né, que não é o do bem, né, que a gente fala no início, porém a calma interior, a paz do espírito e a alegria profunda vem do ideal superior. Né? Depois ele fala um pouco das consequências da morte e um chamado à ação transformadora. Então tem um ensinamento geral na poesia que o sofrimento não é um castigo arbitrário, mas consequência das próprias escolhas. E o homem tem em suas mãos os meios para modificar o seu destino por meio do esforço, da razão e da elevação moral. Então, essa é a dinâmica da primeira mensagem. A segunda é uma mensagem muito interessante, quer dizer, não que a primeira não seja, mas diferente, porque é uma poesia que chama Mãe e Filho. Né? E aí, como eu fiz a primeira estrofe do primeiro, eu vou terminar as últimas estrofes, só para vocês terem uma ideia. Porque começa a poesia com uma mãe olhando uma cena inicial do filho, contemplando o filho com adoração no berço, né? E aí ela expressa um amor imenso, misturando com esperança e também com medo de perda do filho. E aí, no meio da poesia, há realmente a perda do filho, a criança morre. Né? Então, a mãe então passa a ter um amor eterno, e desse amor eterno que ela tinha para o filho, ela começa a se revoltar contra Deus. Ela acusa Deus da falta de piedade, né, que negou justiça e a oportunidade dela. E aí há uma ruptura momentânea da fé da mãe. Né? E, no final, o filho volta
para dar uma mensagem para a mãe. E termina assim, olha, para vocês terem uma ideia. Eu acabei voltando aqui na mensagem, vou voltar aqui. E termina assim, ó. Mãe, sou eu, a minha alma se evoluou, e o Eterno reenviou-me aos pés de ti. Renega a raiva, mãe, que te manchou. Retorna a Deus, trago-te a fé aqui. Curva-te às leis de Deus para o teu bem. És mãe culpada em remoto passado. Fizeste um filho teu morrer também. Deus te puniu, pagá-lo, pois te é dado. Toma este livro, ele te acalmará. Ditado por espíritos, o trilho. Se o leres, mãe, de certo mostrará, onde um dia no céu terás teu filho. É muito bonito, mas falando assim, não que Deus puniu, mas no sentido que existe uma lei de causa e efeito, mas que existe uma oportunidade de reencontro se a mãe dela, se a mãe voltar à fé, a ter paciência e resignação perante aquela dor que a gente sabe que é muito, muito grande da perda de um filho. Muito bom, Edmilson. Muito obrigado. Né? E fica também o convite para a leitura das poesias que trazem uma mensagem, né? E tem outras edições também da Revista Espírita que Kardec traz essa seção de poesias. Como o Edmilson citou, não é tão comum, né? A necessidade ali do médium ter essa capacidade também de conseguir transmitir, né, a poesia que o Espírito está querendo passar. Né? Muito bom. Então é isso, meus amigos. A gente agradece muito a todos que nos assistiram. Agradeço a Edmilson, a Eliane, a Rosana pela colaboração, pela boa vontade de nos ajudar aqui, né, nessa transmissão da Revista Espírita, que eu particularmente acho que fica melhor do que a IA. Né? E muito bom. Eu agradeço muito, agradeço a todos que nos assistiram também. E para encerrar, vou pedir então, por gentileza, o Edmilson para fazer a nossa prece final, para o encerramento aqui das nossas atividades, agradecendo a todos. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai maior, por essa oportunidade e que todos que nos ouvem possam nesse momento se conectar, em qualquer momento, tempo e espaço, que estarão vendo esse vídeo, e as mensagens que nós lemos e estudamos trazem a inspiração que nós precisamos para muitos desafios, a certeza de que tudo tem uma razão de ser, que Deus nos ampara, mesmo nos momentos de dificuldade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que possamos estar outras vezes reunidos em Teu nome. Que assim seja.